Uniclac. Olá, meus amigos, estamos de volta para mais um bloco sobre atos processuais. Até o momento falamos sobre o conceito de atos processuais, já falamos sobre a classificação de atos processuais, atos das partes, pronunciamentos do juiz, atos dos serventuários, já falamos sobre forma, tempo e lugar. Agora, quarto bloco sobre atos processuais. Nesse momento nós vamos falar sobre prazos. Prazos, tema extremamente relevante, tema de muito destaque, bastante cobrado em concursos públicos e com novidades do CPC 15. Com novidades do CPC 15. Então vamos lá, sem mais delongas, falarmos sobre atos processuais, prazos. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os senhores, nós vamos falar sobre prazos processuais. E vocês precisam saber que existem prazos processuais e existem prazos materiais. Isso mesmo. Nós temos uma primeira classificação de prazos em prazos materiais, prazos processuais. E entendam, falaremos sobre regras dos prazos processuais. Uma das regras é de que nos prazos processuais agora a contagem leva em consideração apenas os dias úteis, mas isso é para prazo processual, porque os prazos materiais serão contados por corrido, né? Em dias corridos. Aí vejam, prazos materiais, prazos processuais. Alguns exemplos de prazos materiais que podem cair na sua prova, tentando te levar ao equívoco de aplicar essas regras. Isso mesmo. Alguns prazos materiais, portanto, prazos em que não aplicaremos as regras que, a partir de agora, passaremos a identificar. Prazos materiais. Prazo de prescrição. Prazo de decadência. Prazo da ação rescisória. Prazo de editais. 4 prazos materiais. Portanto, prazos em que não aplicaremos essas regras aqui. Prazos materiais. Prazo prescricional. Lembra? Direito civil, prescrição, perda de uma pretensão. E aí nós temos diversos prazos prescricionais, né? De 10 anos é a regra, temos prazos de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pois bem, como que contamos esses prazos? Primeiro, o início de contagem se dá com a violação do direito e instituição da pretensão, salvo as hipóteses de impedimento. Não é isso? Afinal, a prescrição é a perda da pretensão, não perda da ação, hein? Cuidado, prescrição é a perda da pretensão. E no momento em que surge a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo prescricional, com exceção das causas impeditivas. Pois bem, esses prazos são materiais, então é óbvio que computaremos também os dias não úteis. Imagina, se contássemos apenas os dias úteis, aí esse prazo de 5 anos ia durar o quê? 7, 8, 9 anos? Faz a conta aí, depois nos envia. Ou não faz nada, porque é prazo material. Prazo material, conto dias corridos. Além dos prazos prescricionais, prazos decadenciais, prazos materiais. Lembra o que é decadência? Decadência é a perda de um direito material, de natureza potestativa. É isso? Perda do direito material, especificamente. E esses direitos, o exercício se submete a prazo. Prazo decadencial, prazo material. Prazo da ação rescisória, embora se encontre no CPC, prazo material e prazo de edital, meus caros.
Principalmente porque na próxima aula falaremos sobre citação, e aí farei menção à citação por edital. Eu preciso que compreendam que o prazo estipulado pelo juiz para o edital, esse prazo não é processual, é um prazo material. Então, dentre outras regras, será computado em dias corridos, incluindo não úteis. Aqui falaremos sobre prazos processuais. E no que toca a prazos processuais, precisamos fazer algumas observações. Quais sejam? Classificação dos prazos processuais: legais, judiciais, genéricos ou subsidiários e prazo geral para comparecimento. Prazo legal é aquele previsto especificamente na lei, quando a lei expressamente indica o prazo para a realização de determinado ato. Prazo legal. Acontece que nem sempre a lei estipula o prazo. E quando a lei não determinar, caberá ao juiz fixá-lo, levando as circunstâncias do caso concreto. E aí estaremos diante de um prazo judicial. Quando a lei não fixar, o juiz fixará, levando em consideração a complexidade do ato processual a ser realizado nas hipóteses em que a lei for omissa. Então, primeira regra excepcional. Regra prazo legal. Primeira exceção, judicial. Lei não estabeleceu, então o juiz fixa esse prazo. Agora, se a lei não estabelecer e se o juiz não estabelecer, aí muito cuidado, muita atenção. Pelo seguinte, é bem verdade que hoje a maioria dos prazos do CPC 15 são de 15 dias. Maioria. Dando uma folheada lá, você vai ver que várias vezes nos deparamos com um prazo de 15 dias. Prazo talvez mais comum no novo CPC. Encontramos alguns de 10, encontramos alguns de 5, como embargos de declaração. Beleza, mas na maioria, 15 dias. E aí o problema é que cai lá na sua prova. A lei não estabelece prazo específico, o juiz não fixou. O prazo será, então, de 15 dias. Você, certa resposta. Não. Errada resposta. Não vá com muita sede ao pote. Apesar desse prazo de 15 dias ser extremamente comum ao longo do novo CPC, ele não é o prazo genérico. Ele não é o prazo subsidiário. Se a lei não estabelecer prazo, o juiz não fixar, o prazo genérico ou subsidiário é de 5 dias. 5 dias. 5 dias. Isso se for para a realização de um ato processual. Porque se for para comparecimento e juízo, então esse prazo será de 48 horas, último pontozinho dos nossos slides. Beleza? Prazo legal previsto expressamente na lei. Se a lei não estabelece, o juiz então fixa o prazo. Se a lei não estabelece, o juiz não fixa. Prazo geral, prazo genérico subsidiário para a realização dos atos processuais, 5 dias. Se tiver relacionado a comparecimento em juízo, 48 horas. De onde nós extraímos isso? Artigo 218 do novo CPC. Observe comigo na leitura. Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Então, artigo 218, prazo legal, né? Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Parágrafo 1º, prazo judicial. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade. Parágrafo 2º. Quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Parágrafo 3º. Inexistindo preceito legal, o prazo determinado pelo juiz será de 5 dias o prazo para a prática
de ato processual a cargo da parte. Prazo legal, previsto na lei, lei não estabeleceu, juiz fixa, juiz não fixou, para comparecimento, obriga a partir dos 48 horas. É para a prática de um ato processual? 5 dias, prazo subsidiário. Prazo subsidiário. Agora, você já ouviu falar sobre ato processual prematuro? Ato processual prematuro? Sabe do que se trata? Um ato processual prematuro? Pensa no termo, ato processual prematuro. Prematuro é aquilo que nasce antes da hora, né? Não é isso? Aqui não é diferente. Ato processual prematuro é aquele realizado antes do início do termo, antes do início do prazo. Ato processual prematuro é aquele que é realizado antes mesmo de se iniciar a fluência do prazo processual. Por isso o prematuro. E aí eu te pergunto, nós sabemos que se o ato processual for realizado depois do prazo, no mais das vezes isso culminará em preclusão temporal. O ato realizado depois do prazo é intempestivo. Agora, e se o ato for realizado antes do início da fluência do prazo processual, ele será intempestivo? Ele será extemporâneo? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Isso aqui nós tínhamos um problema terrível lá no CPC 73. Ato processual extemporâneo. Intempestividade. No novo CPC, pacificou-se o assunto. Se o ato processual for prematuro, ou seja, se ele for realizado antes do início da fluência do prazo, ele será considerado, meus caros, tempestivo. Tempestivo. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Artigo 218, parágrafo 4º. Tempestivo. Coloque isso de rosa-choque no seu material. Dê um jeito de dar o devido destaque, porque eu já cansei de ver bancas falando que é intempestivo o ato realizado antes do seu termo inicial. Ele é tempestivo. Tempestivo. À luz do novo Código de Processo Civil. Agora, o novo Código de Processo Civil também trouxe novidades quanto à contagem do prazo. Isso, quanto à contagem do prazo. Destaquei duas aqui. Primeiro, na contagem do prazo, computar-se-ão apenas dias úteis. Apenas dias úteis. Regra aplicável apenas, lembro, para prazos processuais. Processuais. A contagem dos prazos processuais levará em consideração apenas dias úteis. Beleza? Primeira observação do novo CPC. Segundo ponto, os prazos processuais serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Na contagem dos prazos processuais, exclui-se o dia do começo. Conta-se a partir do dia subsequente, do dia útil subsequente. Beleza? Exclui-se o dia do começo, inclui-se o último dia. Aqui eu peço cuidado, senhores, porque essa questão do termo inicial de contagem gera bastante dúvida, né? Porque direito afora nós temos várias regras específicas. Um exemplo, LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ao tratar sobre vacatio legis, ela nos diz o quê? Inclui-se o prazo da publicação, inclui-se o último dia e a norma entra em vigor no subsequente. Prazo processual, contagem, exclui-se o dia do começo, inclui-se o último dia, o dia do vencimento. Então, contam-se apenas dias úteis e nessa contagem exclui-se o dia do começo e inclui-se o último dia do prazo. Vamos ver o que a lei nos diz? Olha lá, artigo 218, parágrafo 4º.
será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Beleza? Show de bola? Ato processual prematuro. Tempestivo. Tempestivo. Artigo 219. Na contagem de prazos em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente dias úteis. Artigo 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E parágrafo único que nós falávamos lá no início, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, prazo material conta-se dia corrido, dias corridos, prazos materiais, prazos processuais serão contados apenas em dias úteis. Na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei, portanto legal, ou pelo juiz judicial, computar-se-ão somente os dias úteis. O disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo, incluindo o dia do vencimento. Artigo 224 do novo CPC. Parágrafos do artigo 224, que merecem destaque. Primeiro, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o dia útil seguinte, se coincidirem com dias em que o expediente for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Parágrafo 2º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. E a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Porque o dia da publicação é o começo. Então, se a intimação foi publicada no Diário Oficial, né? Veja bem, se a publicação foi disponibilizada no Diário Oficial nesse dia, no dia seguinte considerar-se-á a publicação efetiva, começo, de modo que a contagem começa no subsequente. Olha o parágrafo 2º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização da informação no Diário Oficial. Foi disponibilizado no Diário Oficial, publicação, dia seguinte, começo, início de contagem, próximo dia. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguia o da publicação. Acontece que, reconhecendo as diferentes formas de citação, reconhecendo as diferentes formas de intimação, o legislador se preocupou com o começo do prazo. Faz a adequação aí, né? Coloquei praza, faz a adequação, prazo, considerando as diferentes formas de citação, as diferentes formas de intimação. Veja, a citação pode ser pessoal ou ficta, pessoal pode ser por meio eletrônico, pode ser por correio, pode ser por oficial de justiça, por hora certa. Pois bem, considerando as diferentes formas de comunicação dos atos processuais, o legislador se preocupou em determinar qual será, então, o começo do prazo. Porque eu sei que eu tenho que excluir o começo e faço a contagem a partir do subsequente. Não é isso? Exclui-se o dia do começo, conta-se a partir do próximo dia útil, incluindo o dia do vencimento. Quando é o começo? Vai depender. Forma de comunicação foi pelos correios?
Então, o começo é a juntada dos autos do AR. A juntada aos autos do AR, do aviso de recebimento. Trata-se de comunicação por correios. No dia que o AR for juntado, começo. Dia seguinte, contagem. Né? Se a forma de comunicação for por oficial justiça, começo do prazo, juntada do mandado aos autos do processo. Se for por ato do escrivão, na data atestada pelo escrivão. Se a comunicação for por edital, dia seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Isso aí, o dia do começo será o dia seguinte da dilação assinada pelo juiz. A forma foi diário de justiça? Então, lembra, diário da justiça, disponibilização, publicação dia seguinte, publicação é o dia do começo, excluo, conto a partir do subsequente. Na próxima aula, depois de realizadas as questões, eu vou trazer aqui alguns calendários para realizarmos essas contas. Mas vai já fazendo o devido apontamento. A notificação, a comunicação foi por edital, dia útil seguinte ao fim da dilação. Foi por via eletrônica. Por via eletrônica, dia seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar. O prazo para consultar a comunicação eletrônica é de 10 dias. Então, veja, quando começa a contar o prazo para o cumprimento do ato que estou sendo intimado? Do momento em que eu tiver acesso. No momento em que eu consultar, vai aparecer na minha tela lá. Estou sendo intimado. Começa a contar, exclui o dia do começo, dia subsequente, prazo. Agora, então eu não vou abrir, né? Vou abrir quando desafogar lá o escritório. Aí eu abro, porque terei prazo, né? Não, senhor, eu tenho um prazo de 10 dias para consultar. Então o legislador vai dizer, se a comunicação foi feita por forma eletrônica, o começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar. E esse prazo será de 10 dias. De 10 dias. E aí já havia adiantado, né? Se a forma foi por diário de justiça, data da publicação. E se tiver relacionada à retirada dos autos, dia da carga. Dia da carga. Então, resumido, isso aqui é o que o legislador dispõe lá no artigo 231, o professor Stanley organizou numa tabela, né? Então, forma de comunicação pelos correios, começo do prazo, juntada aos autos do AR. Foi por oficial de justiça, juntada do mandado. Por ato do escrivão, começo do prazo, data atestada. Por edital, começo do prazo, dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz. Por via eletrônico, começo do prazo, dia útil seguinte à consulta ou ao término do prazo para consultar. Forma, diário eletrônico, começo do prazo, data da publicação. Para retirada dos autos em cargo, começo do prazo, dia da carga. É isso que o legislador estipula nos 8 incisos, melhor dizendo, do artigo 231. Então, verificamos a diferença de prazo processual para material. Falamos sobre prazo legal, prazo judicial, prazo subsidiário para ato processual, 5 dias, prazo geral para comparecimento, 48 horas. Falamos sobre ato processual prematuro, que é tempestivo. Falamos sobre a contagem, inclui-se apenas dias úteis, serão computados apenas dias úteis. Exclui-se o dia do começo, inclui-se o último. E vimos aqui uma série de situações específicas relacionadas à forma de comunicação e começo do prazo processual. Agora, pergunto, o prazo processual pode ser suspenso? É evidente, né?
É evidente que existem situações em que os prazos processuais serão suspensos. Quais situações? E melhor, o que significa suspensão? O que significa suspensão? Qual a diferença de suspensão para interrupção? Aqui nós vamos falar sobre a suspensão dos atos processuais. Suspensão dos atos processuais. Por que não intimação? Por que não interrupção? Qual a diferença entre suspensão e interrupção? Veja bem, suspensão, meus caros, é quando nós temos uma pausa. Uma pausa. O prazo estava correndo. 1, 2, 3, 4. Causa suspensiva. Para. Superou-se a causa suspensiva. Retorna a contagem de onde tinha parado. De onde havia parado. Suspensão. Suspensão. Pausa. Prazo está correndo. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Causa suspensiva. Para. Venceu a causa suspensiva. Volta a contar de onde havia parado. Diferente do que acontece na interrupção. Porque na interrupção, o prazo zera. O prazo começou a contar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Causa de interrupção, zera. Zera. Não sei se vocês já estudaram acerca dos recursos no processo civil. Mas lá a gente aprende que cabe embargo de declaração da sentença. E que o embargo de declaração tem efeito interruptivo do prazo para apelar. Então o juiz sentenciou, recurso cabível contra sentença, apelação. 15 dias. 1, 2, 3, 4. Oponho embargos de declaração. Em razão de omissão, contradição, obscuridade, oponho embargos de declaração. Os embargos interrompem o prazo para apelar. Então, quando o juiz decidir os embargos, o meu prazo para apelar começa do zero. Porque lá é interrupção. Só que aqui nós estamos falando sobre suspensão dos prazos processuais. E na suspensão dos prazos processuais, o prazo é travado. E no momento em que a causa suspensiva é vencida, eu retorno à contagem de onde parou. Suspensão. Quais são as causas de suspensão dos prazos processuais? Artigo 220 do novo CPC. Os prazos processuais serão suspensos nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Os prazos processuais serão suspensos do dia 20 de dezembro, 20 de janeiro, inclusive. Cuidado. Cuidado, porque isso aqui não se confunde com recesso forense. No mais das vezes, o recesso forense, ele compreende dos dias 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. E aí tem gente que acha que o prazo processual ficará suspenso apenas durante o recesso forense. E não é verdade. Recesso forense, 20 ao dia 6. Dia 6, o fórum volta a trabalhar, os prazos continuam suspensos. Porque o legislador está dizendo que o prazo ficará suspenso do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Se cair na sua prova, do dia 20 ao dia 6, cuidado na leitura, né? Porque, de fato, do dia 20 ao dia 6, está suspenso. Cuidado na hora de ler, né? Se falar lá que os prazos ficarão suspensos do dia 20 ao dia 6, retomando a contagem de onde parou no dia 7. Errado. Os prazos processuais
ficarão suspensos do dia 20 de dezembro, dia 20 de janeiro, inclusive. Ficarão suspensos também por obstáculo criado por uma das partes em detrimento da outra. Autos físico, o advogado de uma parte fez carga do processo e recusa devolver. Aí como é que eu vou peticionar? Prazo suspenso, obstáculo causado por uma das partes à outra. E durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover autocomposição. Semana da conciliação. Durante a semana da conciliação, suspensos os prazos processuais. Suspensos os prazos processuais. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro, 20 de janeiro, inclusive, ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. Pegou a diferença? Recesso, suspensão. Parágrafo 2º. Durante a suspensão não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Artigo 221 do novo CPC. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte, ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação, porque eu estou diante de suspensão, não de interrupção. Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Semana da conciliação suspende, pois, os prazos processuais. Os prazos podem ser suspensos? Podem ser prorrogados? Correto. Aproveito a oportunidade para lembrar aos senhores, quando falamos sobre poderes do juiz, nós vimos que um dos poderes do juiz é de dilatar prazos, ainda não terminados, né? Ainda não concluídos. O juiz pode unilateralmente dilatar prazos, não pode diminuir. Os prazos podem ser diminuídos por acordo das partes em negócio jurídico processual. Juiz não. Mas aqui o legislador está falando especificamente que o prazo processual poderá ser prorrogado pelo prazo de até 2 meses na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte. Na comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Beleza? 3, ou melhor, pode passar desses 2 meses? Pode. Inciso 2º do artigo 222 nos traz, havendo calamidade pública, o limite previsto anteriormente para a prorrogação dos prazos poderá ser excedido. Pode prorrogar prazo processual? Pode. Até 2 meses. Para o caso da comarca, seção, subseção, em que é difícil o transporte. Posso extrapolar esses 2 meses? Sim, posso. No caso específico de calamidade pública. Artigo 222 é o que nos traz a regra. Na comarca, seção, subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar o prazo até 2 meses. Parágrafo 1º. Ao juiz é vedado reduzir prazos, peremptórios sem anuência das partes. Lembra lá, o poder do juiz é dilatar, reduzir não. As partes podem reduzir por negócio jurídico processual. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Parágrafo 2º. Havendo calamidade pública, o limite previsto no caput para a prorrogação de prazos poderá ser excedido.
Show de bola. Agora, você sabia que algumas pessoas possuem prerrogativa de prazo? O que é isso, professor? Algumas pessoas, elas possuem prazos especiais. Algumas pessoas gozam de prazos específicos. Porque são pessoas também especiais, né? Exatamente, princípio da igualdade. Você se lembra do princípio da igualdade? Isonomia, tá? Não é formal, substancial. Tratar iguais como iguais, desiguais como desiguais, na medida da desigualdade. As pessoas são diferentes. Então, existem algumas pessoas com prerrogativa de prazo. Gozam de prazo em dobro. Quais são essas pessoas? Vamos lá destacar. Primeiro, tem prazo dobrado para todas as suas manifestações. Ministério Público, conforme dispositivo, artigo 180 do CPC. A Fazenda Pública, prazo dobrado para todas as suas manifestações, artigo 183 do novo CPC. E a Defensoria Pública, para todas as suas manifestações, também goza de prazo dobrado. Artigo 186. 3 pessoas que possuem prazo especial em dobro: Ministério Público, Fazenda Pública, Defensoria. Artigos 180, 183, 186. Tem mais alguém, professor? Tem. Você sabe que tem. E eu peço que tome cuidado. Professor, não tem aquele caso lá do litisconsorte? Os litisconsortes têm prazo em dobro, professor? É correto dizer isso? Os litisconsortes têm prazo em dobro? Tem, mas cuidado. Não vá com muita sede ao pote. Porque se o Ministério Público tem prazo em dobro, a Fazenda Pública tem prazo em dobro, a Defensoria Pública tem prazo em dobro, sem quaisquer requisitos para tanto, pelo simples fato de ser MP, Fazenda Pública, Defensoria, sem requisitos, os litisconsortes terão prazo em dobro, mas precisarão preencher os requisitos previstos na lei. E a lei estabelece alguns requisitos específicos para a situação do litisconsórcio. Você se lembra o que é litisconsórcio? Litisconsórcio é pluralidade de sujeitos, né? Vários autores ou vários réus, litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo. Geralmente eu tenho um autor, um réu, um juiz, mas posso ter vários autores. Litisconsórcio ativo, vários réus, litisconsórcio passivo. E eles terão prazo dobrado. Quando e quais os requisitos para isso? Primeiro requisito: os litisconsortes terão prazo dobrado se forem representados por diferentes procuradores. Diferentes procuradores. Aí eles terão prazo dobrado. Até porque se é o mesmo advogado de todos os litisconsortes, para que ter prazo dobrado? Não precisa. Primeiro requisito para que os litisconsortes tenham prazo dobrado é que sejam representados por diferentes procuradores. Mas aí o que o pessoal fazia, né? Tinha lá o escritório bonito, 20 advogados. E eram 10 autores. Aí o que eles faziam? 2 advogados por litisconsorte. Todos os 20 trabalhariam nesse processo igualmente, com a mesma atenção para todos os litisconsortes. Mas para ganhar o prazo dobrado, então cada um era representado por 2. Pronto, diferentes advogados, prazo dobrado. Não, senhor. Novo CPC expressamente nos dirá que os litisconsortes terão prazo dobrado se forem diferentes os seus procuradores de diferentes escritórios. De diferentes escritórios advocatícios. Diferentes procuradores de diferentes escritórios. Agora sim. Fechou? Terminou o assunto? Ainda não. Para que serve o prazo dobrado do litisconsórcio? Já pensou? Prazo dobrado dos litisconsortes está relacionado ao amplo acesso aos autos processuais, meus caros. Porque imagina, se um advogado faz carga do processo, o outro não consegue ter acesso para peticionar.
Então, o que justifica o prazo dobrado dos litisconsortes é o amplo acesso aos autos. Com base nisso, onde não teremos prazo dobrado para litisconsorte? Isso mesmo. Autos eletrônicos. Nos autos eletrônicos, os advogados, independentemente de litisconsórcio ou não, eles têm amplo acesso aos autos porque estão na plataforma digital. Se todos os advogados conseguem acessar amplamente os autos, não há que se falar em prazo dobro. Por isso, meus caros, os litisconsortes terão prazo dobrado, se diferentes forem os procuradores de diferentes escritórios e se os autos forem físicos. Se os autos forem físicos. Porque se os autos forem digitais, eletrônicos, não precisa. Não precisa de prazo dobrado, não terá prazo dobrado o litisconsorte. Vamos à observação do que a lei nos diz. Artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Artigo 183. Fazenda Pública. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. MP, Fazenda Pública, Defensoria Pública. Litisconsortes. Atenção, os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazo contado em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecido defesa por apenas um deles. Por que isso? Porque o outro vai ser revel. Não faz mais sentido ter prazo dobro, né? E aquela questão do processo eletrônico, professor? Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, litisconsortes, diferentes procuradores, diferentes escritórios de advocacia só terão prazo dobrado em autos físicos. E é isso aí. Nós terminamos aqui o 4º bloco sobre prazo, sobre atos processuais. Voltamos no 5º. Não deixe de assistir o 5º bloco, onde resolveremos algumas questões relacionadas aos temas que acabamos de estudar: forma, tempo, lugar dos atos processuais e prazos processuais. Te vejo daqui a pouquinho. Resolução de questões, bloco 5º, bloco 5, já já. Grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.